Que vem vai ser o último domingo que eu falo sobre esse assunto. A igreja que eu quero fazer parte. Começamos falando que, na verdade, a igreja não é uma escolha humana, é Deus é quem chama. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi vocês. É assim que Jesus, que entendemos. A igreja não é uma opção. As pessoas falam assim: não preciso da igreja. De fato não precisa mesmo, não. Na verdade, é Deus é quem nos chama, Jesus é quem nos chama. As pessoas acham assim: depende de mim. Não, é você que depende da igreja, é você que precisa dela. Falamos no primeiro domingo que uma igreja que eu quero fazer parte, ela tem que ser doutrinariamente bíblica. A sua doutrina tem que estar fundamentada no ensino das Escrituras. Significa dizer que não é só abrir a Bíblia. Significa dizer que o cara que usa terno e gravata e fala um monte de coisa sobre Deus não quer dizer absolutamente nada. Tem que ser, por isso que o termo doutrinário, ou seja, o seu ensino fundamentado nas Escrituras. No outro domingo falamos que a pregação tem que ser cristocêntrica. Por que isso? Porque hoje vivemos uma pregação em que o homem é o centro, a vontade do homem, o seu querer. Isso não é a intenção, não é o propósito maior da existência da igreja. A igreja existe para glorificar a Deus, como acabamos de cantar. Falamos no outro domingo para frente que essa igreja que sabe que tem uma doutrina bíblica, ela sabe que a sua pregação é Cristo, ela não fica fechada em suas quatro paredes, ela sai, ela prega o evangelho, ela vive a missão que o Senhor Jesus a confiou. Domingo passado eu falei sobre a santidade. Eu quero fazer parte de uma igreja a qual a santidade faz parte do caráter daqueles que ali compõem. A marca da igreja, ou melhor, um dos atributos da igreja é a sua santidade. Os crentes são santos. A igreja tem que ser santa, é assim que tratava. Ela tem um caráter diferente do caráter do mundo. Então é isso que nós tratamos no domingo passado. Hoje eu quero tratar sobre um outro tema que para mim tem a ver também com a igreja que eu quero fazer parte. Tem a ver com a unidade da igreja. A igreja que eu quero fazer parte, ela se dedica, ela se esforça, ela se esmera pela unidade no meio da sua diversidade. E eu confesso a vocês que para mim é um dos assuntos mais difíceis de tratar é a unidade. É a unidade um dos assuntos mais complexos de tratar. Porque eu creio que neste mundo parece que a gente vive sempre num grande desacordo, numa grande desarmonia, numa grande falta de unidade. Nação se levanta contra nação, homens se levantam contra os homens, classes se levantam contra classe. Dentro do próprio homem existe uma crise na sua própria busca por identidade, na sua própria busca por unidade. É muito fácil a gente perceber essa dificuldade da unidade, como ela é difícil. É só a gente perceber que às vezes o rapaz namora a moça, 2, 3, 4, 5 anos, fica rodando atrás dela, promete um monte de coisa para a moça. E aí um dia eles decidem casar. Quando pensam que nós estamos se separando. Estavam debaixo de uma aliança, de um contrato. A gente percebe a dificuldade que nós temos com essa questão de unidade. Eu estou falando de casamento. Eu não falei ainda de igreja, que é muito mais complexo do que a questão do próprio casamento. Eu creio, meus amigos, que é da vontade de Deus que todas as desuniões, as desarmonias, elas se acabem, elas cheguem ao seu ponto final, porque não é esse, nunca foi, nunca será o plano original de Deus, a quebra de uma unidade, por uma questão simples, porque Deus é uma unidade. Ele é uma unidade numa diversidade, no sentido de que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma trindade santa, e eles vivem numa plena harmonia. E quando Deus fez o homem, esse Deus trino fez o homem. O desejo de unidade em nós é porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É por causa disso. Quando Deus ele criou o homem, esse Deus trino, que vive numa harmonia profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus que subsiste em três pessoas. Quando ele, que vive essa profunda unidade, quando ele fez os nossos primeiros pais, ele deu aos nossos pais a liberdade para que eles pudessem obedecer, para que eles pudessem escolher entre Deus ou não. Escolher entre Deus ou escolher entre eles mesmos. Se eles escolhessem a Deus,
Eles teriam direito, a Bíblia nos fala, do direito da árvore da vida. Eles não mais morreriam. É isso que a Bíblia nos fala. Mas se eles desobedecessem a Deus, eles trariam sobre si as consequências da sua própria desobediência. E a primeira consequência da desobediência que Deus falou que seria a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. O que é uma morte espiritual, por um lado? O que é uma morte física? É uma desunião. É uma quebra de uma unidade. É a quebra de uma harmonia. Infelizmente, os nossos pais, eles preferiram desobedecer a Deus. E eles colheram isso na sua própria vida. Nós, quando lemos o relato bíblico, a gente percebe que Adão estava fazendo poesias para aquela moça bonita, para Eva, encantado com ela, fez uma poesia. Quando pensa que não, está falando, a mulher que tu me deste. Quando pensa que não, Deus vai questionar a Eva acusa Satanás. A gente percebe uma quebra numa união, numa harmonia que havia entre eles. Mas quando Jesus veio, ele escolhe 12 homens, totalmente diferentes em vários aspectos. Só Judas Iscariotes, que não era judeu, né? Não era ali daquela religião, não era da região da Galileia, era de uma região chamada Iscariotes. Entre todos eles havia uma certa diversidade entre eles. E Jesus os chama, porque Jesus quer olhar para aquele grupo e dizer: em vocês eu vou mostrar a minha unidade. Em vocês eu vou resgatar em vocês o projeto intencional do meu Pai, que de fato eu não só vou vir morrer na cruz por vocês, dar vida em amor por vocês, mas eu quero restaurar a unidade que foi quebrada entre a própria humanidade. A salvação, meus amigos, que Jesus trouxe através da sua morte, ele trouxe a toda a humanidade uma possibilidade de uma unidade, apesar de sermos tão diferentes, apesar de termos diversas coisas que nos tornam diferentes uns dos outros. Então, quando Jesus chama os 12 discípulos, ali é um protótipo, um modelo do que ele queria para toda a sua igreja. Jesus sabia que através do poder do Evangelho, ele poderia não só restaurar a nossa comunhão com Deus, mas restaurar a nossa unidade uns com os outros. Jesus, queridos, quando ele estava para se despedir, João 17, ele faz uma oração. E a oração dele, adivinha o que ele pede? Ele pede para que nós sejamos um. Leia comigo João 17, versículo 11, versículo 20 a versículo 23, por favor, olha aí, ó. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha o versículo 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Unidade numa igreja, unidade entre irmãos, não é uma opção da vida do cristão. Jesus está clamando ao seu Pai para que esses que agora ele está transformando o coração deles, eles tenham uma única unidade, apesar da sua diversidade. Esse é um dos temas mais importantes para a vida da igreja. Não é uma opção. Não é dizer se você quer ou não quer ser um. Quer dizer que se Cristo fez uma transformação em você, se de fato você entendeu a mensagem do Evangelho, não tem como você viver fora do corpo.
Não tem como você construir uma vida cristã à parte do corpo, à parte da unidade junto com os seus irmãos. Essa é a oração de Jesus. O apóstolo Paulo, é o texto que nós vamos pensar, ele entendeu isso muito bem. Ele entendeu que a igreja é um corpo, a igreja é um edifício, e essa igreja só pode crescer, esses irmãos só podem amadurecer, se de fato eles compreenderem não só a obra de Cristo, que os salvou do pecado, que os reconciliou, mas eles precisam entender que há uma união nesse corpo, há uma unidade entre os seus membros. Eu acho fantástico, queridos, confesso a vocês que eu acho fantástico. Porque é gente de toda tribo, povo, língua, nação, nível social, nível intelectual, gente de todas as características, dos mais simples aos mais abastados, das pessoas mais simples em termos de conhecimento intelectual, as pessoas mais capazes desse planeta. A igreja é isso. E Jesus está dizendo, e o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, é isso que nós vamos pensar, que é fundamental essa unidade. Ela é fundamental para uma igreja que ela seja saudável. Paulo, quando escreve a carta aos seus irmãos que estão em Éfeso, ele quis deixar bem claro justamente isso. E ele me ensina que a igreja que eu quero fazer parte são crentes que se dedicam à unidade. Eles trabalham pela unidade. Eles se esforçam pela unidade entre eles. Vamos ler comigo Efésios, capítulo 4, é o texto que nós vamos pensar, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, por favor, leiam os pares. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se você depois chegar em casa e pegar a carta aos Efésios, ela é dividida da seguinte maneira, do capítulo 1 ao capítulo 3. Paulo vai dizer o que Deus está fazendo naqueles que estavam longe. Os crentes de Éfeso, eles não eram judeus, eles eram gentios. E Paulo vai dizer lá, entre várias coisas, ele vai dizer que eles estavam mortos, mas a salvação chegou ao coração deles, eles foram salvos pela graça, a mensagem do evangelho chegou ao coração deles. E quando Paulo fala isso, a primeira evidência que Paulo vai dizer que a parede da separação que havia entre judeus e gentios foi quebrada, agora eles se tornam agora numa nova humanidade. É do capítulo 1 ao capítulo 3. Quando Paulo inicia o capítulo 4, que é o texto que nós lemos, o primeiro versículo, ele vai pensar justamente o seguinte: bom, se Deus chamou você, você tem que andar do jeito que Ele está querendo. Se de fato Deus fez uma transformação em você, você não pode andar de qualquer jeito, você não pode se comportar de qualquer maneira. Vocês têm que andar e viver, andar conforme o chamado que foi feito em vocês. É isso que Paulo vai dizer no primeiro versículo. Justamente isso. A primeira vez que Paulo pede algumas coisas aos seus irmãos, ele pede justamente isso. Vocês precisam se comportar como crentes em Cristo Jesus. Paulo, ele vê uma sociedade alienada, que agora foi reconciliada, uma humanidade totalmente fragmentada, agora sendo unida, criando agora, através de Cristo Jesus, uma nova humanidade, feita em Cristo Jesus. Meus amigos, em toda a história da humanidade, nenhum governo, nenhuma universidade, nenhum partido político foi capaz de criar uma nova sociedade como é a igreja. Não existe isso. Que conseguiu unir gente de todas as classes, nacionalidade, gênero, nível social, e fazer com que eles pudessem se enxergar uns aos outros como pertencendo uns aos outros. Para Paulo,
Isso só era possível através da intervenção de Deus, mediada pela obra do seu Filho na cruz e mantida pelo Espírito Santo, é o que ele vai dizer aqui. Essa nova sociedade que Paulo vai dizer que é a igreja, essa nova humanidade que Paulo vai dizer que é a igreja, ela tem uma dignidade. E essa dignidade, ela precisa viver e mostrar essa dignidade no seu comportamento, na sua forma de viver. Essa sua natureza que ele foi chamado. Essa nova sociedade, queridos, ou melhor, essa nova humanidade, que Deus está chamando à existência. Paulo vai dizer que tem duas características principais. Domingo passado eu falei uma delas, que é a santidade. Hoje eu estou falando a segunda delas, que é uma unidade. É um povo composto de judeus, gentios, brasileiros, americanos, africanos, gente de todos os lugares, gente com todos os tipos de cultura. E Paulo agora vai dizer que aqueles que foram salvos em Cristo Jesus é a sua igreja. E essa igreja precisa preservar a sua unidade. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, de que a igreja que eu quero fazer parte, ela se dedica para que uns aos outros se vejam como irmãos, se vejam nessa unidade, apesar da nossa diversidade. Paulo vai dizer aqui no texto que nós lemos, qual que é o tipo de unidade que Deus pretende para a sua igreja. Versículos 1 e 2, ele vai dizer, a primeira coisa vai falar aí, ó. Essa unidade cristã é uma unidade que depende do amor em sua conduta. Versículos 1 e 2. Vamos ler novamente comigo para ficar bem fixo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo aqui faz uma admoestação para que eles pudessem viver dignamente do chamado. Porque, queridos, nós só podemos ser crentes se Deus nos chamar. Se Deus não te chamar, você não entra. Há uma eleição na parte de Deus, é Ele quem chama. E quando Ele chama, como nós cantamos, o chamado dele é irresistível. As pessoas acham que fazer parte do reino de Deus é empreendimento humano. Ele vai conseguir, ele tem livre-arbítrio para conseguir fazer essas coisas. Não, queridos. O texto diz que Deus é quem chama. E quando Deus chama, o homem não tem como dizer não. E aqui Paulo está dizendo, se você foi chamado, há um comportamento, há um modo de viver que você tem que viver caracterizado de acordo com esse chamado. E o que Paulo vai dizer aqui, muito interessante, que alguns complementos nesse chamado. Ele vai dizer coisas assim, humildade, gentileza, paciência, tolerância amorosa, à medida que os seus leitores eles vão fazendo esforço para manter a unidade do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim, se não houver entre vocês humildade, se não houver entre vocês mansidão, se não houver entre vocês paciência, se vocês não aprenderem a suportar uns aos outros em amor, não vai haver unidade, não vai haver igreja. Não vai haver a possibilidade dessa nova humanidade que há em Cristo Jesus. Você sabe disso, querido? Onde o orgulho prevalece, onde a intemperança está presente, onde a impaciência ela acontece, quando nós não nos suportamos uns aos outros, é impossível haver unidade. E é isso que Paulo coloca aqui. Humildade, paciência, essas coisas, e aprender a suportar uns aos outros em amor, Paulo vai dizer aqui para nós, elas funcionam porque são graças necessárias para que haja unidade entre nós. É isso que Paulo está exortando os crentes para manter a unidade. Mas como é que eles vão manter essa unidade? Se tiver humildade entre eles, se tiver paciência entre eles, se eles aprenderem a suportar uns aos outros. É interessante, meus amigos, se os leitores aqui de Éfeso, eles estão inseridos numa cultura que não favorecia muito isso. Não favorecia. Os gregos, só para se dar uma ideia, tinha uma palavra que não fazia parte do dicionário dos gregos. Chamava-se humildade.
Eles achavam que humildade é fraqueza. É a mesma coisa de Nietzsche aqui no século XIX. Humildade significa fraqueza. E Paulo está dizendo aqui que se não houver unidade, não dá para ver humildade, não dá para ver unidade entre os crentes. E é isso que ele está mostrando aqui para nós. A primeira exibição, queridos, que acompanham aqueles que devem de fato viver conforme o chamado de Deus, é a unidade. E Paulo vai dizer que precisa da humildade. Se tinha algo, como eu disse, que era desprezado naquele tempo, era de fato a humildade no mundo grego, onde Paulo escreve. Eles eram muito hostis a tudo isso. Mas presta atenção, queridos. Quando Jesus veio, a Bíblia nos diz assim, que ele sendo Deus, ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo, de escravo, ele foi humilhado. E ele está dizendo para nós que deveríamos ter o mesmo sentimento em nós, porque ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi a humildade de Cristo que o levou a esvaziar-se de si mesmo e se tornar um servo. Para Paulo, meus amigos, humildade é essencial na unidade. O orgulho não deve fazer parte da vida dos crentes. Você pode reparar, querido, que as discórdias que há entre nós, por causa de orgulho, brigas por posições, brigas por bênçãos, brigas por melhores posicionamentos, brigas de todas as espécies, brigas por dinheiro, tudo isso é fruto do nosso orgulho, que gera discórdia entre nós. Paulo diz aqui que o maior segredo da unidade está na humildade. É a primeira coisa que ele diz aqui para nós. Você pode reparar, querido, que as pessoas que você mais gosta dela, as pessoas que você tem mais facilidade de conviver com ela, são aquelas pessoas que de fato te respeitam. São as pessoas que levam você em consideração. Ao passo com que as pessoas que nós mais queremos distância, as pessoas que nós mais antipatizamos com elas, são as pessoas que nos tratam como um lixo, como alguém que não é nada. Agora imagine comigo, queridos, que ao invés de nós fazermos tudo para obter respeito para nós mesmos, tudo para a gente receber holofote para nós mesmos, nós usamos todo esse esforço para promover a harmonia entre nós, para promover a unidade entre nós. Ser pastor de igreja tem hora que Deus nos coloca em uma situação meio complicada, porque uma grande parte da vida, não vou dizer não toda, né, mas uma boa parte da vida pastoral é justamente levar os irmãos a se verem como irmãos, levarem casais a perceberem que Deus os uniu, levarem pais e filhos a perceber que eles fazem parte de uma unidade, e ainda mais como crentes em Cristo Jesus, fazer com que nós pensemos juntos, fazer com que nós cresçamos juntos, fazer com que nós andemos juntos. Eu li um tempo atrás um livro que dizia assim, que o maior medo do Império Romano, com respeito aos cristãos, não era a teologia deles, não era a pregação deles, não era o fato de dizer que alguém havia morrido e ressuscitado, não era isso que o Império Romano tinha medo. O Império Romano tinha medo da unidade deles, quando eles se ajuntavam, quando eles se viam como um somente, como um só corpo, como uma igreja. Portanto, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para nós, que a humildade é sim o reconhecimento da dignidade e do valor que nós devemos dar às outras pessoas. Quando isso está presente em nós, a unidade acontece. Às vezes, quando eu faço casamento, o que eu falo para os casais é uma coisa só. Você está disposto a abrir mão de você mesmo para aprender a servir? Se você não fizer isso, não tem unidade no seu casamento, não tem harmonia no seu casamento. Se você for uma pessoa orgulhosa dentro de casa, não tem nem casa direito, não existe absolutamente nada, não há unidade. Na igreja, meus irmãos, isso é ainda mais visto. A igreja que eu quero fazer parte, queridos, os crentes em Cristo Jesus, eles se preocupam com o bem-estar uns dos outros. Eles se preocupam com o fato de que os outros têm mais proeminência do que nós mesmos.
Paulo escreve isso e diz isso, porque Paulo está pensando e crendo que de fato a unidade da igreja é algo fundamental para ela. Mas Paulo não para só na humildade, Paulo fala também sobre a mansidão, com toda a mansidão. Adivinha quem era conhecido de fato como tendo um coração manso, que governou os seus discípulos com um coração manso? Não foi por meio da força que ele chega ao ponto de escrever-se a si mesmo como: eu sou manso e humilde de coração. A mansidão é a característica da vida dos crentes em relação aos outros, em relação aos seus outros irmãos. E preste atenção, queridos, a mansidão ela tem que ser manifesta principalmente quando os nossos irmãos erram com a gente, quando as pessoas caem em pecado, quando as pessoas vacilam. A mansidão é a suavidade dos fortes, é a força, é alguém que está no controle, que não deixa perder a rédea, perder o controle. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, de que quando um cristão, ele vive de fato como um homem manso, ele vive dessa forma, eu creio que ele aos poucos vai entendendo ainda mais o que é a unidade da vida uns dos outros, porque ele não fica fazendo reivindicações pessoais, ele não fica fazendo essas coisas. Perceba, meus irmãos, duas coisas que Paulo fala aqui, duas virtudes que devem fazer parte do caráter do crente que estava em Jesus Cristo: mansidão e humildade de coração. Não dá para ter uma igreja se essas coisas não estão presentes. Não dá para ter unidade quando não há mansidão e não há humildade na vida dos seus crentes. É isso que Paulo está pedindo aqui. E Paulo acrescenta algo ainda mais importante logo em seguida. Ele diz: para que haja unidade, é preciso que haja paciência entre os crentes. O texto que ele usa aí é longanimidade, que é você aguentar com paciência quando as pessoas te provocam. Viver em igreja de vez em quando é você ser provocado, é você ser ofendido, é você muitas vezes ser até humilhado. Viver como igreja é isso. E Paulo está dizendo: vocês precisam entender que a paciência, a longanimidade tem que fazer parte da vida de vocês. Porque Jesus foi assim. Jesus de fato foi paciente com o erro dos seus discípulos. Jesus tem sido paciente com a vida da igreja. E ele está dizendo assim: eu sou paciente com vocês para que vocês possam ser pacientes uns com os outros, para que vocês possam aprender a suportar uns aos outros, para que vocês possam ter uma mútua tolerância entre vocês mesmos. Você pode reparar, queridos, as divisões que acontecem no nosso meio é quando faltam essas coisas. As pessoas estão impacientes com todo mundo, está todo mundo machucando todo mundo, está todo mundo ferindo todo mundo. Ninguém está aprendendo a suportar uns aos outros em amor, como Paulo nos fala aqui. Portanto, não há unidade mais. Não há, queridos, a mínima possibilidade da unidade entre os crentes, se essas virtudes cristãs, vistas em Cristo, não estiverem na vida da igreja, na vida do seu corpo. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui para nós, que para que haja essa unidade que Deus quer para a vida da sua igreja, essa unidade ela só surge por causa de Deus, como um único Deus. Versículos 3 a 6, por favor, vamos ler juntos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não sei se você reparou quantas vezes que ele repete a palavrinha aqui, 7 vezes. 7 vezes. Dessas 7 vezes, 3 tem a ver com a pessoa da Trindade. As outras 3 têm a ver com a gente. Paulo diz aí, em primeiro lugar, há um só corpo. Por que há um só corpo? Porque existe só um Espírito. Esse corpo aqui é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, composto da sua diversidade enorme, como eu disse no começo. Queridos, eu fico tentando imaginar a igreja do começo do século.
Eu fico tentando imaginar. Um dia desse, conversando com uma turma, falando com eles assim, a gente percebe que quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, o evangelho começa em Jerusalém. 3.000 pessoas se convertem, depois 5.000, depois não para de crescer mais. Começa entre os judeus, mas a gente percebe a dificuldade que os judeus tinham com aquelas pessoas que eram diferentes deles. O apóstolo Pedro, Jesus havia dado uma ordem, você precisa sair e fazer discípulo de todas as nações. Pedro ficou lá assim, falou assim, não é bem assim. Para que Pedro pudesse ser convencido de que os gentios agora, pessoas diferentes deles, faziam parte da igreja, tem que um lençol aparecer, uma comida que Pedro não comia aparecer, e Deus ficar falando com ele assim, Pedro, pega e come, pede e come. Pedro fala assim, não vou comer, eu não como essas comidas. E aí Pedro passa a entender, quando ele vai na casa de Cornélio, que ele não deve fazer exceção de pessoas. Ele passa a entender e dizer assim, puxa vida, realmente Deus não faz exceção de pessoas. Quando o apóstolo Paulo se converte, você vê como é a dificuldade deles. Se não fosse Barnabé apresentar Paulo, falou assim, gente, Deus está fazendo uma obra aí, eu sei que não é isso que vocês estão querendo, mas Deus converteu esse homem aqui, Quero apresentar para vocês agora o irmão Paulo, por favor, ex-perseguidor da igreja. Cumprimenta esse menino, porque ele é irmão de vocês. A dificuldade que eles têm de sair, de perceber o outro. Mais à frente a gente percebe a dificuldade no meio da igreja. Queridos, a gente olha para os judeus, mas nós temos as mesmas coisas. Nós temos entre nós classificações de pessoas que nós não queremos do nosso lado. Às vezes nós achamos assim que um político não pode se converter. Nós achamos assim que um homem muito rico não pode estar no nosso meio. Ou uma pessoa muito pobre. A gente percebe, queridos, como é difícil a unidade. Paulo está dizendo para nós que é a marca da igreja, que é o atributo da igreja, que é a característica dos crentes, porque a igreja agora é o corpo de Cristo. Na verdade, é composto com a sua diversidade, de judeus, gentios. E eu fico tentando me imaginar os judeus perto dos gentios, perto dos samaritanos. Eles que tinham histórias antigas daquilo que os samaritanos haviam feito. Os samaritanos haviam entrado no templo dos judeus, feito uma bagunça lá, aquilo marcou a alma deles. Eles tinham uma reserva enorme para com pessoas diferentes deles. E agora Paulo está dizendo, não, essa igreja agora é gente de todos os tipos. Porque a marca deles é Cristo. Foi Cristo que os uniu e os colocou. E cabe a cada um de nós agora nos dedicar a essa unidade. Não tem outro jeito para nós, meus amigos. E Paulo vai dizer aqui que se não for a ação do Espírito Santo habitando em nós, não tem como essa unidade ser gerada entre nós. É a presença do Espírito Santo na vida do crente que o faz capaz de viver essa unidade com o seu irmão e integrá-lo no corpo. Às vezes, querido, eu fico vendo pessoas que se dizem cristãs e elas falam assim, eu não perdoo fulano, eu não quero convívio com Beltrano. Às vezes é irmão dele em Cristo. Querido, o Espírito Santo precisa trabalhar em nós. Eu fico a pensar que muitas das nossas atitudes infantis, que promovem tantas discórdias, tanta separação, tanta ambição, é fruto da ausência do Espírito Santo em nós, controlando a nossa vida e direcionando a nossa vida. Eu creio que será muito difícil para pessoas não cristãs, queridos, entenderem o que é a igreja de Jesus, como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, onde Deus habita, se não houver unidade entre nós. Foi a oração de Jesus. Jesus orou dizendo assim, Pai, a minha oração é que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste, porque se eles não forem uns, eles não vão acreditar na mensagem deles. Se eles não forem um, o mundo não vai me conhecer de verdade. As pessoas, queridos, elas olham para os cristãos e falam assim, às vezes vocês se dividem muito, às vezes vocês brigam demais, às vezes vocês têm discórdia uns com os outros, às vezes vocês vivem falando mal uns dos outros, às vezes você fala do seu próprio irmão de igreja, às vezes você fala da liderança da igreja, às vezes você fala de todas essas coisas. Queridos, nós estamos criando empecilhos enormes, para que de fato as pessoas possam conhecer Jesus na verdade. Por favor, agora só tome cuidado com uma coisa que eu estou falando. Existem falsas igrejas, como existem falsos pastores,
como existem falsos apóstolos. Por favor, queridos. Existem falsas igrejas. É só você abrir as Escrituras. Paulo, no versículo 3, ele deixa para nós de forma muito clara que nós precisamos preservar, que nós precisamos nos esforçar para que tenha unidade entre nós. É isso que Paulo está dizendo aqui, que de fato nós fomos comprados e nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos à igreja, nós somos o corpo de Cristo. Em seguida, Paulo acrescenta aí, como também vocês foram chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há uma só esperança que pertence ao nosso chamado cristão, mas existe também só uma fé e existe só um batismo. Por favor, não confunda aqui batismo com forma de batismo. Batismo é o selo, é o símbolo que mostra para nós aqueles que fazem parte da igreja, que foram inseridos na igreja. E há um só batismo, porque existe só uma igreja. Quando Jesus voltar, ele não vai buscar igrejas, ele vai buscar a sua noiva, que ele está trabalhando nela. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que essa igreja tem um só Senhor. Para Paulo, Jesus é o único objeto da fé dos crentes. É o único objeto da fé da igreja. Não é Kardec, não é Maria, não são as boas obras, não é a força da minha fé, mas é Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não é nem a Bíblia, porque tem gente que acredita mais na Bíblia, no sentido de que parece que a Bíblia se tornou para ele assim um patamar mais elevado. Mas a Bíblia fala de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Não há, queridos, uma fé para o judeu e uma fé para o grego. Há somente uma fé. E essa fé tem que ser colocada no objeto correto, que é Jesus, que é a obra de Jesus, que é o Evangelho. Essa é a igreja que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que também existe o objeto da esperança, que é Jesus. E esses que fazem parte da igreja têm a sua marca por meio do batismo, que é a marca da igreja. É em Jesus, queridos, é que nós temos crido. É em Jesus que nós fomos batizados. É em Jesus que nós fomos unidos. É em Jesus que nós esperamos. É em Jesus que está a nossa esperança. Paulo está dizendo aqui para nós que não existem duas famílias, existe uma só família, existe uma só igreja, a qual Jesus amou e se entregou por ela. Há um só Deus e Pai. Às vezes as pessoas acham que existem vários caminhos que nos levam a Deus. Às vezes as pessoas acham que diz assim, de vez em quando eu ouço esse negócio aí, né? Assim, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Um dia eu tive uma discussão com um cara, estava comendo um hambúrguer, entrei numa discussão. Não, Deus é o mesmo. O que importa é o amor. O que importa é esse negócio legal. Eu entrei na discussão e falei assim, não, o Deus secreto é diferente do Deus que eu creio. Não, é por isso que tem divisão. Não. Isso aqui nós não vamos sair daqui. Eu não acredito que o meu Deus é o mesmo Deus dos budistas. Eu não acredito que o mesmo Jesus que os espíritas falam é o mesmo Jesus que as escrituras falam. Eu não acredito que o mesmo Jesus que os muçulmanos falam é o mesmo Jesus que a Bíblia fala. Eu não acredito. Sabe por quê, queridos? Eles não acreditam que Jesus é Deus. Então o Jesus lá é diferente do meu. Porque a Bíblia fala que Jesus é Deus. A Bíblia fala que Jesus é o Messias. É isso que a Bíblia fala. Então se não crê assim, nós estamos falando de outras pessoas. Paulo está dizendo aqui para nós, queridos, que existe só uma família, existe só uma igreja. É a família de Deus. Aqueles que foram comprados por Jesus, que um dia se renderam a Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que só pode haver uma única família cristã, não outra família cristã. E ele diz que o motivo é porque há um só Pai, um Filho, o Espírito Santo, uma Trindade Santa. Não há uma outra igreja, porque existe só um Deus, portanto há uma única igreja. Queridos, a unidade da igreja, Paulo está falando, ela é tão indestrutível quanto a unidade do próprio Deus. Entre outras palavras, dividir a igreja é tão absurdo quanto tentar dividir o próprio Deus.
É isso que Paulo está dizendo. Existe uma igreja que ela é indestrutível. É a igreja invisível. É a igreja em que Deus pegou o livro dele e colocou o nome daquelas pessoas lá. Essa igreja invisível, ela está nas igrejas visíveis. Não quer dizer que toda a igreja que nós estamos vendo é a igreja invisível. Mas que nas igrejas visíveis, nas igrejas que são fiéis à mensagem do Evangelho, as igrejas que são doutrinariamente bíblicas, as igrejas que são cristocêntricas, as igrejas que de fato creem Pai, Filho e Espírito Santo. De fato, nessas igrejas, a igreja invisível está ali. É a igreja que está na mente de Deus. É a igreja dos chamados e eleitos por Deus. É muito bom, queridos, nós sabermos que nós não podemos dividir a igreja. Mas a gente sabe que em determinados momentos da história, isso aconteceu. Nós estamos falando na Reforma Protestante, teve um período que não deu para dar sequência mais. Porque aquela igreja daquele tempo estava tão distante das Escrituras como autoridade sobre a sua vida, que não tinha mais como continuar ali. Ali foi obrigado a haver uma quebra da unidade daquela igreja, para que pudesse de fato surgir a igreja do Senhor Jesus, que tinha autoridade, tinha a Bíblia como a sua autoridade. O que Paulo tem em mente aqui, queridos, é que entre a unidade da igreja, como uma realidade que ela é invisível, presente na mente de Deus, que Deus diz a si mesmo que há uma só igreja. Ao mesmo tempo, a gente olha para a igreja visível e percebe que há uma desunião entre elas. A realidade é bem diferente do que a gente percebe. Eu não sei no Brasil quantas denominações evangélicas existem, mas eu sei que em Valadares tem mais igreja do que a gente. Isso eu sei. Só Valadares. Nem outro lugar desse planeta vai ter tanta igreja lá. Eu não sei quantas denominações que tem. A única coisa que eu sei é que nós gostamos de nos dividir. Os reformadores gostam de se dividir. Até os reformadores gostam de se dividir. Se você contar de igrejas presbiterianas, são várias igrejas presbiterianas, só no nosso país. Igrejas batistas, milhares. Assembleia de Deus, milhares de igrejas. Eu fico me perguntando por que tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando o que nos une, apesar de não congregarmos juntos. Existe uma coisa que nos une. E é isso que Paulo está de olho aqui. E é isso que nós precisamos ficar atento com respeito a essa só igreja. Apesar da desunião aparente na vida da igreja, que contradiz a própria realidade de ser só uma igreja, e parece que a oração de Jesus se perdeu. O próprio Paulo, queridos, ele reconhece essa combinação, essa união indestrutível e essa desunião visível. Como é que Paulo reconhece isso? É o versículo que nós lemos. Paulo pede para a gente se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ou seja, há uma igreja invisível, cujo rol de membros estão escritos no livro da vida, escritos por causa da salvação realizada em Cristo Jesus. E há uma igreja que eu e você precisamos preservar a sua unidade na sua forma visível, que nós devemos demonstrar ao mundo que essa unidade é possível, e nós devemos nos diligenciar para fazer com que haja unidade no meio dessa igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo fato dessa unidade, queridos, da igreja ser indestrutível, não é desculpa para nós concordarmos com a tragédia que há da desunião entre nós. Eu me lembro, queridos, quando eu era menor, não lá em Barbacena, mas em Vitória, como adolescente, eu vi meu pai fez parte dentro da igreja presbiteriana, né? Da divisão da igreja. Pessoas que saíram, pessoas que precisavam ser humildes por um lado, pessoas que precisavam ser mais pacientes com os erros dos irmãos, tudo isso. Você vai vendo essas coisas. Uma coisa eu sei, essas coisas machucavam demais o coração das pessoas. E pior do que isso, as pessoas que não eram crentes, né, Valtair? As pessoas ficam falando assim, mas espera aí,
Vocês não são irmãos? Vocês não se amam? Vocês não dizem servir o mesmo Deus, servir o mesmo Senhor? Por que vocês estão fazendo isso? Então, queridos, é importantíssimo a gente perceber a importância de nós lutarmos pela unidade. Há uma unidade indescritível, como Paulo, indestrutível, como Paulo está dizendo aqui, que faz parte da igreja invisível. Mas às nossas vistas, nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Nós não devemos poupar esforços nenhum e fazê-lo, Paulo vai dizer aqui com muita urgência. Cabe sim a cada cristão um esforço total, envolvendo a sua vontade, os seus sentimentos, para que haja unidade entre nós. Eu não sei quanto a vocês, queridos, mas me dói demais. Me dói demais. Às vezes quando eu fico sabendo que irmãos, eles já não, em Cristo, né? Eles já se distanciaram. Eles não se cumprimentam mais. Eles se evitam. Aí eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia, como essas coisas doem entre nós. Você pode estar se perguntando assim, Renato, onde é que está essa diligência em prol da unidade da igreja entre os cristãos atuais? Parece que eu não estou vendo essas coisas, esse desejo dos cristãos de preservar a unidade, o seu esforço para preservar a unidade. Onde estão essas coisas? Porque a única coisa que a gente vê são igrejas se dividindo. São igrejas se dividindo. Uma vez eu falei com a turma aqui de quarta-feira, eu estava ouvindo o rádio lá em Belo Horizonte, né? Estava em Belo Horizonte ouvindo o rádio, o cara falou assim, faça o seu curso de teologia e abra a sua própria igreja. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que você tem aqui? Está uma bagunça esse negócio, sabe? E esse negócio não para, não para, não para. Porque quando a igreja ela perde a razão da sua existência e ela se torna nada mais, nada menos do que um comércio, ela se torna nada mais, nada menos do que um negócio, meu amigo, se der dinheiro eu estou dentro. Eu vou abrir uma para mim também. Né? Então, a gente percebe essas coisas só machucam o nosso coração, mas eu estou falando aqui que nós, como irmãos, precisamos preservar essa unidade entre nós. Não pularmos fora do barco quando encontrarmos dificuldades entre nós. Eu acredito, queridos, que quando Paulo pede essa unidade aqui, ele está olhando para a igreja local. Para a igreja aqui, ó. É isso que ele está dizendo para a gente preservar essa unidade. É aqui mesmo entre nós que nós precisamos ser diligentes em prol do amor, em prol da unidade, em prol da paz. Há também, queridos, uma unidade que nós precisamos buscar entre igrejas irmãs. O que eu falo igrejas irmãs? Por exemplo, nós temos às vezes pequenas diferenças, dá um exemplo aqui, entre os batistas, por exemplo. Mas são nossas igrejas irmãs. Nós precisamos também buscar a unidade entre as nossas igrejas irmãs. Nós precisamos ver os nossos irmãozinhos batistas como os nossos irmãos também e procurar uma unidade entre nós. Apesar das nossas diferenças de forma de governo, apesar das nossas diferenças sobre quem batizar, são as nossas irmãs sim, porque elas confessam a Jesus como o Senhor, confessam a Jesus como o único caminho que nos salvam. Eles também creem nas Escrituras como a palavra de Deus. Eles também creem na Trindade. Eles também creem que o único caminho é Cristo, não há outro caminho. Eles também creem que Jesus é Deus. São as nossas igrejas irmãs. E nós precisamos preservar a unidade também entre eles, ao invés de ficarmos falando mal dos nossos irmãos. Precisamos preservar a unidade entre nós. Entre nós. Nas verdades essenciais da Bíblia, igrejas que são cristocêntricas, que elas são santas, doutrinariamente bíblicas, são as nossas igrejas irmãs. Precisamos também preservar a nossa unidade entre eles, apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas diferenças. Esse ano a gente não vai poder ir, né, neném? Mas ano passado, uma turma nossa, sempre, uns 7 anos que a gente vai, né? A gente faz um congresso no CTPI, né, Kelly? É tão legal, gente. A gente vai lá, tem mais de 70 denominações diferentes. 70 denominações. Irmãos em Cristo. Nos tratamos como irmãos. Nos vemos como irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui, por um lado. Essa unidade cristã, Paulo nos diz que tem a sua origem, porque nós entendemos que nós possuímos a Deus como Pai. Nós cremos num único Salvador e nós temos o Espírito Santo que habita em nós.
Não tem como, queridos, nós acalentarmos uma unidade agradável a Deus se nós negarmos, por exemplo, a doutrina da Trindade. Eu não posso dizer que tem igrejas que são irmãs e negam a doutrina da Trindade. Não, eu não posso estender a minha dessa da comunhão para elas e dizer assim, ó, somos um. Não, não somos um nesse aspecto. Nós não somos um. Não são igrejas irmãs. Não professam a mesma fé, não pregam o mesmo Cristo, não creem nos mesmos pontos bíblicos doutrinários. Paulo está dizendo para nós, queridos, que porque Deus é um, porque o Filho é um, porque o Espírito é um, porque cremos na Trindade, isso tudo nos reconcilia e deve nos levar a uma unidade. Eu quero concluir, queridos, dizendo que a igreja que eu quero fazer parte, ela luta por preservar a unidade entre ela. Ela paga um preço de humildade, ela paga um preço de mansidão, ela paga um preço de paciência, ela paga um preço de amor, ela paga um preço para que nós permaneçamos um. Ela vive na sua conduta no mundo conforme o chamado que Deus deu para ela. E ela atende à oração de Jesus para que eles sejam um como o Pai é um. E para que nós possamos ser enviados ao mundo como um. É isso que Jesus nos diz. Eu creio, queridos, que nós precisamos experimentar isso hoje, agora, no nosso tempo. Às vezes vai ter que exigir de nós, você se levantar do seu lugar. E você ter que conversar com alguém que você diz que é seu irmão. Mas você está com algumas rixas com ele. Vai depender, sim, de você ter que se humilhar, reconhecer com o coração manso. Eu não estou pensando, queridos, presta atenção, eu não estou pensando na igreja presbiteriana de Itabira. Eu estou pensando na unidade da igreja. Eu estou pensando, porque as pessoas aí fora, elas não estão nem aí. Para elas não faz diferença se o cara é batista ou se o cara é budista. Para ela é a mesma coisa. Mas uma coisa ela sabe. Se você é crente e o outro cara é crente, e vocês têm problema, eles falam assim, está vendo? Eles sabem. Então, queridos, Paulo nos ensina aqui, eu quero encerrar com isso, dizendo assim, faça isso, meu amigo. Paulo está dizendo para a gente preservar a unidade, para a gente buscar diligentemente, apesar das nossas diferenças. Se tem um negócio que eu amo é a igreja. Eu amo a igreja. Já falei isso aqui, sempre vou repetir. Às vezes a igreja é um negócio tão fantástico, que às vezes você pega aquele cara, né, Valtair? O cara é doutor, tem 3 PhDs, estudou Gladney, mas menino sabe muito, lê cada calhamaço de livro, menino. Fala 2, 3 línguas, camarada. Quando ele pensa que não, ele está servindo cafezinho para os seus irmãos. Ele está sentado no banco da igreja aprendendo com um homem que às vezes não tem nem a 5ª série primária, mas está ensinando de Jesus para ele. Eu acho fantástica a unidade da igreja. Fantástica a unidade da igreja. E é isso que Paulo está pedindo para a gente preservar. Apesar da diversidade, apesar de ter entre nós pessoas simples, outras pessoas cultas, outras pessoas mais ricas, outras pessoas mais pobres, outras pessoas com naturalidades diferentes, com histórias diferentes, pessoas que se veem assim. Mas Paulo está dizendo, se são crentes em Cristo Jesus, vocês precisam preservar a unidade entre vocês, no vínculo do Espírito. É essa unidade que Paulo está pedindo para nós. Eu não quero outra igreja, eu quero uma igreja onde são estranhos, ou melhor, que eles não são estranhos uns com os outros. Eu quero uma igreja onde há um zelo profundo pela doutrina, mas também um amor que ele é direcionado em relação aos meus relacionamentos e os meus irmãos, onde nós compreendemos que nós somos partes do mesmo corpo, que nós somos um em Cristo Jesus, e onde a pessoa que deve ser mais exaltada não é o pastor, é Jesus Cristo. É a sua obra, é aquilo que ele fez no meio dessa igreja. Eu queria convidar você, querido, a você lutar por isso, a lutar por isso, você se esmerar por isso, para que nós possamos ter uma unidade, para que nós possamos ter um único pensamento. Eu quero ser essa igreja na história.
Eu quero ser essa igreja na história. Eu quero ser esse crente que paga um preço, apesar de todas as dificuldades que tem, para não viver em isolamento com os meus irmãos. Eu quero pagar o preço para viver unidade junto com os meus irmãos. Às vezes, querido, nós oramos por tanta coisa. Às vezes nós não oramos para que Deus trate o nosso coração e quebrante o nosso coração, para que de fato mude a nossa história entre nós, para que de fato possamos nos ver como igreja de Jesus. Eu não estou preocupado com a igreja presbiteriana de Itabira. Eu estou preocupado com a igreja de Jesus. Eu estou preocupado com o mundo. Eu estou preocupado com as pessoas que de fato não conhecem a Cristo. E elas olharem para nós e perceber que nós não só nos amamos, mas nós nos dedicamos uns aos outros. Nós aprendemos a suportar uns aos outros. Nós simplesmente pagamos o preço para a gente ser paciente um com o outro, para a gente crescer junto como igreja, para que Deus habite no nosso meio e para que a oração de Jesus chegue a uma resposta. Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um, ó Pai. Eu queria orar por você, queria pedir a Deus pela sua vida, queria pedir a Deus para que Deus visite o seu coração nessa noite. Nós vamos orar nesse momento, por favor. Gladney, ore para a gente, por favor. Peço que Deus nos visite, trate o nosso coração, nos ensine de fato a lutar pela unidade entre nós.